Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzinhas, estamos aqui todas as semanas com vocês e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o joio e o trigo, sobre o bem e o mal, sobre essa polaridade, efetivamente o que está acontecendo no planeta, onde estamos, onde está a humanidade, para onde estamos indo entre o bem e o mal, o que é o bem e o mal, enfim, o que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa má e o que nos aguarda. Muita coisa interessante, Andréia. Como é que você está? Olá, Daniel, eu estou bem. Você estava falando, eu já estava até anotando algumas coisas aqui, porque muitas vezes eu percebo na fala das pessoas e até na falta de atitude que basta ser uma pessoa boa. Eu não estou fazendo nada, eu sou uma pessoa boa, eu não estou praticando mal. Mas parece que é muito além disso, né? Não é só ser bom, não é só não praticar o mal, mas é fazer o bem. Seria por aí o caminho? Pois é, ser bom, gente. Em primeiro lugar, falar do bem. O bem é dar o like. Você tem que dar o like, você tem que contribuir com o canal, não é isso? Isso é fazer o bem, né? A gente faz as Sim. nossas mensagens serem espalhadas para o maior número de pessoas, né? Então, dê o Sim. like, inscreva-se, compartilhe o vídeo e vamos em frente. É essa questão, gente, né? Nós estamos aí nessa fase de transição planetária e muitas pessoas nos perguntam justamente, né? Falou, peraí, quem é, como é que eu posso saber se eu sou o joio, se eu sou o trigo, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má, o que é o bem, o que é o mal? E é claro que tudo é uma questão de patamares, né? Ou seja, de níveis. Então nós vamos ter um nível X, que não é determinado por nós, que é determinado pela espiritualidade, e nesse nível aqui, daqui para baixo vai ser joio, daqui para cima vai ser trigo. É claro que se fosse num outro planeta menos evoluído que o nosso, todos nós seríamos trigo, com certeza, né? Até o mais joio desse planeta seria um trigo, né? Seria uma pessoa boa, mas num planeta primitivo. No nosso planeta é outra, né? Outra parâmetro. Num planeta superior, todos nós seremos joio sem dúvida nenhuma. Então, é tudo uma comparação, é tudo muito relativo, né? Ou seja, mas nós temos que pensar aqui no nosso planeta, temos que pensar aqui na nossa situação, no nosso momento. E principalmente nas palavras de Jesus, né? Ou seja, tudo aquilo que Cristo nos ensinou sobre fazer o bem, sobre fazer o melhor. Então, nós estamos justamente lutando hoje, brigando internamente com a gente mesmo, para sermos pessoas boas. Mas, como a Andrea comentou, o conceito de pessoa boa hoje está muito deturpado e deturpado por nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que a gente é uma pessoa boa, mas vamos nos perguntar, será mesmo? Porque o que é uma pessoa boa? Muitas pessoas acreditam que uma pessoa boa é aquela pessoa que não faz o mal. Ah, então eu não faço mal, eu nunca matei ninguém, eu não roubei nada de valor, nada de muito, eu no máximo faço uma fofoquinha aqui, uma ali, mas não estou de boa, eu sou uma pessoa boa. É claro, a gente se comparando àquele, né, aquele traficante, aquela pessoa que mata três por dia, você é uma pessoa boa. Mas não é disso que nós estamos falando, é a questão dos parâmetros. Uma pessoa boa, gente, é uma pessoa, não é uma pessoa que não faz o mal, uma pessoa boa, né, nos conceitos que nós precisamos hoje para definir o joio do trigo, é uma pessoa que faz o bem. Então não adianta apenas não fazer o mal. Se a gente não faz o mal, mas a gente também não faz o bem, nós somos, né, uma, uma energia inútil no planeta. E a inutilidade é uma forma de maldade, entre aspas. Porque você utilizar mal os seus talentos, você utilizar mal o seu potencial, a sua inteligência, a sua sabedoria, as suas oportunidades, você utiliza mal e você não faz o bem. Então, isso, de uma certa maneira, é propagar o mal, é aceitar o mal, é de alguma forma deixar o mal andar solto e a gente não atuar fazendo o bem para se contrapor ao mal. Então, muito mais importante ainda, né, do que, né, não fazer o mal, é a gente fazer o bem para que a gente possa ser considerado por nós mesmos e pela espiritualidade nesse patamar que vivemos como uma pessoa boa. Então, gente, né, começamos por aí. Vamos pensar bem o que é ser uma pessoa boa, né, Andréa? Pois é, o ser uma pessoa boa muitas vezes passa por conceitos que estão além da nossa compreensão. Porque, como você falou, tem muita gente que pensa assim: ah, se eu não faço, se eu não chuto cachorro, se eu dou água para quem está com sede e pede, tá bom, eu já estou fazendo bem, né? Eu não sou aquela pessoa raivosa.
mas existe uma polaridade, que foi uma palavra que você falou lá no começo. O ser humano polariza tudo, tudo tem que estar definido entre o bom, o mal, entre o bem, entre o certo e o errado. Por que que a gente tem que definir tudo como isso é exato? Não existe um meio do caminho. E aí todo mundo fica exatamente neste meio do caminho, na neutralidade. Não se faz o mal, mas também não se faz o bem como deveria. Então eu fico na neutralidade. Por que que a gente acaba fazendo isso? Qual é a escola que nós aprendemos enquanto seres humanos e que nós fazemos isso? Pois é, bem colocado, André. Temos que tomar cuidado com isso mesmo, com a neutralidade, né? Porque ela justamente é o maior mal. Porque nós temos uma população hoje no planeta Terra suficiente para a gente mudar o patamar energético do planeta. Só que essa população não acorda. Essa população continua neutra. Porque a quantidade de pessoas más, efetivamente, é uma minoria. É uma minoria. Então, as pessoas, se as neutras passassem a ser pessoas boas, a gente modificava esse planeta da água para o vinho, da noite para o dia. Então, o potencial está aqui, está à nossa disposição. Só que acontece que essas pessoas neutras continuam neutras e, portanto, continuam dormindo, continuam sem despertar. Por que que a gente vai para a neutralidade? Se a gente estava num nível, né, evolutivo ainda de mal, por assim dizer, né? Então, o próximo nível é a neutralidade, aquele que meio que tanto faz, ok, eu concordo que seja tudo bom, mas se eu não tiver que me esforçar, se eu não tiver que trabalhar, se eu não tiver que, né, ir atrás, então tá tudo bem, mas veja bem, mas porém, entretanto. Então, essa questão é a preguiça espiritual, é a preguiça ainda de fazer o bem, é a falta de prática do bem. A gente tem preguiça e tem falta de prática. Às vezes é preguiça mesmo porque a gente acha que está tudo bem e tá bom assim, e às vezes é falta de prática. A gente até quer fazer o bem, mas não sabe o que fazer. E isso é comum. Por que não sabemos o que fazer? Porque a gente não pratica. Então, precisamos começar a praticar o bem, porque é praticando o bem que a gente vai tirando o mal da frente e vai realmente mudando a frequência do planeta. E o que é praticar o bem? Praticar o bem é justamente ação. Então, seja onde for, tem tantas frentes para praticar o bem. Pratique o bem dentro da sua casa, com a sua família, respeitando todo mundo, tratando melhor, tentando entender melhor o outro, sendo mais paciente, né, fazendo para elas o que elas gostariam que você sabe que elas gostariam que fosse feito. A mesma coisa no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, e assim por diante. Tantas pessoas precisando de ajuda nas ruas, tantas pessoas precisando de ajuda e amigos, casas de amigos, de conhecidos, tantas pessoas precisando de ajuda nos centros, nas igrejas, né, em todos os lugares, nos asilos, nas creches, nos abrigos de animais, enfim, o que não falta é oportunidade para nós fazermos o bem. Não falta oportunidades, mas apesar das oportunidades estarem ao nosso redor o tempo todo, seja acalmando aquelas pessoas tão tensas na nossa frente, dando uma palavra amiga, consolando, conversando, tentando escutar, dando um pouco o seu tempo, dando um sorriso, dando um colo, uma atenção, o que for. São tantas oportunidades, tantas, 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 mas a gente prefere ficar na neutralidade e simplesmente falar para nós mesmos: não, eu não faço mal, mas todo mundo precisando do seu bem na nossa frente, né? E a gente também não faz o bem. Então, aí é que está o problema, né? Porque muitas pessoas que hoje acreditam ser trigo, de repente podem se surpreender ao perceber que não são e eventualmente não acompanharem a evolução planetária após uma transição planetária. Então, precisamos estar atentos para isso. E aí, a percepção que me deu aqui te ouvindo foi exatamente isso. Nós estamos sendo preparados para uma nova terra, e nessa nova terra não cabe ficar em cima do muro, não cabe a neutralidade. Você tem que ter, propósitos e agir com esses princípios da verdade, da fraternidade. E não sei se você mesmo se ouviu agora, e eu quero chamar atenção para a sua fala e para as pessoas perceberem que tudo que você falou em fazer o bem, você envolveu processos coletivos.
você envolveu outras pessoas. Olha, vamos colaborar. Eu tenho R$ 1 para doar, doa R$ 1 para uma instituição que precisa. Eu tenho um sorriso para dar, dê esse sorriso. Às vezes, aquela pessoa que cruzou com você na entrada do supermercado ali, ela estava desistindo da vida, ela estava entristecida porque não valia mais a pena, mas um estranho sorriu e fez ela ver que tem outro sentido, que pode encontrar um novo caminho. Então, o doar não é o físico só, é o energético, é o espiritual, é o amoroso. Então, a gente tem que fazer o bem primeiro para a gente, porque quando a gente faz o bem para os outros, isso bate primeiro em nós, esse sentimento sai primeiro do nosso coração, né? Assim como eu tenho raiva de alguém, aquele sentimento de raiva primeiro sai do meu ser, primeiro me contamina. Quando eu faço o bem me contamina também, eu me sinto melhor. Então, a gente tem caminhos, sim, né, Daniel? O ser humano, eu costumo dizer que ele é um ser incrível, com uma força incrível. Mas eu volto para uma fala tua. Às vezes está dormindo apenas, não despertou para este potencial e para esta nova terra que vem aí, não é? Exatamente, você falou muito bem, colocou muito bem, André. É isso mesmo, nós temos que entender que essa pós-transição planetária, a nova Terra, ela não é de pessoas acomodadas, não é de pessoas que estão ali falando, olha, sabe, querendo, enfim, de qualquer maneira viver às custas das outras, não com maldade, mas às vezes simplesmente porque, né, naquele comodismo. Então, não há comodismo, não há, é o contrário, é uma terra onde cada um vai entregar de si o melhor que tem para entregar, mas é entregar, é trabalhar, é participar, é construir, né? Ou seja, desenvolver. E para isso precisa de todo mundo. Aquelas pessoas que não são más, mas também não estão ali ainda muito dispostas e preparadas a se doar, a se entregar, né? A colaborar, seja pelo motivo que for, então não estarão preparadas. São pessoas que acabarão ainda amargando um pouco mais um planeta de expiação e provas como a Terra. Né? Ou seja, para que elas possam ainda, dentro dessa lapidação interna, compreender a importância do agir no bem, a importância do praticar, porque é aquela história. Quando temos muitas pessoas bem intencionadas, muitas, 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 mas pouca prática, pouca ação, quem domina é o mal. E no final é o mal que toma conta da sociedade, que toma conta de tudo, né? Das pessoas, da política, das lideranças, de todas as formas, das religiões e assim por diante. Então as pessoas vivem no mal, vivem num planeta pior, mas por quê? Não porque não existam, de novo, não porque não existam pessoas preparadas já para não ser más, mas porque há muitas pessoas que não conseguem colocar o bem para fora, estão ainda inertes nesse comodismo, estão ainda presas dentro dessa neutralidade. Olha, eu penso que coisas para fazer, atitudes, ideias, tem muitas, né? Até tem algo que você faz que eu acho muito importante, que são aqueles movimentos de cura, né? Que você reúne todo mundo online, 3.000, 5.000 pessoas, e todo mundo vibra com um propósito de cura. E isso é muito importante, porque essas vibrações vão espalhando e vão tocando algumas pessoas que nem sonhavam que estão sendo tocadas por ela. E pode ser que ali tenha uma sementinha de um despertar. Não é fazer o bem com a intenção de que aquilo aconteça ou com a intenção de controlar a vida. Olha, eu vou ajudar porque aquela pessoa precisa e eu não quero que ela passe fome, eu não quero que ela passe necessidade. Isso daí é controle, não é fazer o bem. Mas quando a gente faz numa corrente tão grande como é essa, e com a nossa intenção real, esse bem se espalha de tal forma, se fortalece de tal forma, que se a gente pudesse ver, para quem pode ver, eu acho que é maravilhoso, né? Sem dúvida alguma. É exatamente isso. Então, acho que a ideia é essa, que cada um, a partir de hoje, né, começa a pensar melhor e analisar as suas próprias atitudes, seus pensamentos. E se você perceber que, de repente, você não está ali trabalhando, né, o bem ainda como deveria, ou pela alguma frente a gente tem que fazer, né? Então, que comece, sempre é o momento de começar, porque a hora que a gente começa, vai despertando, vai criando gosto, a gente sai daquela inércia,
e daqui a pouco, né, ou seja, a coisa começa a crescer e desenvolver dentro de nós. Então comece hoje. E a André lembrou na questão da sessão de cura quântica, aliás, lembrando que nesta terça-feira, agora dia 20 de dezembro, teremos, né, mais uma sessão especial de cura quântica. Então fica o convite para quem quiser participar no canal Despertando Pessoas, nessa terça-feira, às 20h30, da sessão especial de cura quântica, onde vamos unir essa energia de todos nós em prol de milhares de pessoas que precisam de cura física, mental e emocional. Então esteja com a gente. André, acho que é isso, né? Acho que é nossa mensagem de hoje. Eu vou Deixamos o ficando por recadinho. aqui Uhum. e deixe seu comentário daquilo que você já, né? Deixe seu comentário aí, o que você fez de bem essa semana, né? Pro bem essa semana. Pensa nisso, porque aí é bom que você já coloca no comentário. Eu falei, eu fiz. Ou depois você pensa, nossa, não fiz nada. Ou enfim, coloque seu comentário aqui, né? Para a Sim. O gente que você compartilhar o pretende que a gente fez fazer? de bem essa semana, né? Pois é, e Acho o que que você pretende fazer? ou o que pretende fazer, exatamente. Já que não fiz, o que que eu O que posso, o que que eu pretendo fazer? Vamos pôr Isso. ideias aqui para a gente poder discutir, né? É, porque essa ideia pode inspirar outras pessoas que estão sem ideia do que vai fazer. Faça o bem, então, movimente isso, né? Lance as suas ideias e bora lá, vamos fazer, porque não dá mais para ficar aqui, ó, bracinho cruzados, assistindo a vida como se fosse um filme. Não é. A vida é uma oportunidade rara e ela passa tão depressa. Se a gente não aproveitar essas oportunidades de ter boas atitudes, a gente vai perder um caminho evolutivo muito grande. Então, aproveita. Aproveita e faça o seu melhor sempre. Independente das pessoas que estão à sua volta fazerem ou não, faz você, sem julgamento, só faz. Gratidão. Daniel, gratidão pela mensagem que você trouxe e é mais uma dica para despertar mais e mais pessoas. Gratidão a todos vocês também. Gratidão, André, gratidão a todos vocês, eu que agradeço. E a gente se vê na semana que vem, então. Um forte abraço, muita luz e até já. Tchau, tchau.